Sempre que eu fico um tempo parado sem pintar, eu tenho dificuldade em voltar a trabalhar e produzir, principalmente porque eu esqueço um pouco do processo que eu estava acostumado, ou qual que era a linha de pensamento que eu seguia para criar uma imagem. Mas a vantagem disso é que dá também para repensar esse processo e nessa retomada, né, nesse recomeço de produção, de trabalho, fazer algumas outras escolhas que você não tinha considerado antes, né? No meu caso, eu decidi fazer essa pintura com pelo menos umas 4 características que eu escolhi que são diferentes do meu processo habitual. A primeira decisão diferente que eu tomei para fazer essa pintura foi usar a referência, mas não ficar preso a ela. Em geral, eu tento reproduzir com fidelidade assim a referência que eu estou usando, mas para essa pintura eu queria mudar algumas coisas. Então, em relação às cores e aos valores tonais, né? Eu quis fazer um trabalho que fosse quase monocromático, que tivesse pouca variação, né, de matiz, de cores, e que tivesse também pouca variação de valor tonal, que ela tivesse pouco contraste, quase que a imagem ficasse um pouco difícil de ver, assim, de enxergar. Então, as áreas escuras não são tão escuras e as áreas claras também não são tão claras, assim. Todas as cores elas estão muito próximas, tanto em valor tonal quanto em matiz, né? Quanto em cor. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi incluir uma etapa no processo que permitisse imprevistos, assim, coisas que eu não conseguisse controlar. E aí, para essa pintura, eu usei é, essa técnica, né? Essa maneira de criar uma textura com ou um pincel de cerda mais dura, assim, mais rígida, ou uma escova de dente usada para fazer esses espirros, assim, esses splashes com tinta, que é uma coisa que você não consegue controlar, né? Você torce pelo melhor, mas você vai fazendo e vai descobrindo como que vai ficar e tal, e depois você tem que lidar com isso. Assim, como que eu vou aproveitar agora essas coisas que aconteceram aqui de maneira imprevista e incluir isso no trabalho. E aí a terceira coisa, acho que dá para falar um pouco dessa pincelada um pouco diferente também que eu estou usando aqui, porque eu sempre gostei muito dessas pinceladas bem marcadas e continuo gostando, e nesse trabalho acho que ela ainda está presente, principalmente no fundo, em algumas outras áreas também, mas eu usei também uma pincelada bem seca para trabalhar em algumas transições, que é quando você pega a tinta no pincel sem diluir praticamente ela, assim, ela bem numa consistência direto do tubo, digamos assim. Você até seca um pouco o pincel e aí você vai meio que raspando é, em cima, né, da superfície e você trabalha quase que se fosse um lápis de cor, assim. Você não faz aquela pincelada super fluida ou super marcada. Você fica passando ali várias vezes e você vai borrando com a tinta quase que seca, né, e criando essas transições um pouco mais suaves. É uma coisa que permite um certo controle assim do que você está fazendo grande, né, um pouco maior do que só uma pincelada mais solta e tal, mas demora também um pouco mais, deixa o seu processo um pouco mais lento. E daí por fim, acho que quarta característica, quarta ou quinta, não sei mais, um pouco de interpretação e abstração que eu gostaria também de começar a incluir nos meus trabalhos. Então, a imagem de referência, essa pessoa usava um brinco, né, um brinco dourado. E eu gostei dessa coisa do dourado, tem a ver com o que eu queria fazer, de deixar a imagem toda em tons parecidos, quase que monocromática, ou pelo menos com cores análogas. E aí, em vez de só retratar o brinco, né, fazer o brinco, eu resolvi brincar um pouco com essa coisa da abstração, esse outro elemento por cima da imagem, né, e resolvi
simplificar completamente, né, o que seria um brinco de argola só num círculo, né, com uma textura ou alguma outra técnica que conversasse também com a imagem. Então, como eu já tinha feito essas texturas, né, com essa escova de dente usada, eu quis continuar nessa mesma linguagem, né, que tivesse um pouco dessa textura mais carregada e essas formas abstratas. Ah, e tem uma outra coisa também que eu quis incluir nesse trabalho, que é essa linguagem um pouco mais gráfica desse traço mais marcado, assim. É uma coisa que eu quero aos poucos ir incorporando nas pinturas que eu tenho feito. E o resultado final foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Obrigado e até o próximo vídeo. Não dá pra ver nada.